E aí, pessoal, vamos continuar agora com a nossa série do Em Busca dos 2100 de rating aqui no chess.com. Nesse aqui eu já espero que seja o último episódio da série. Se tudo der certo, a gente termina no episódio 2. E depois a gente começa Em Busca dos 2200, né, que vai ser uma série bem mais difícil. Eu vou lançar o desafio de uma vez e, bom, pode acontecer de eu perder essa partida. E nesse caso a gente vai ter mais episódios na série, né? Então eu vou jogar minha inglesa. Ele jogou com o cavalo F6. Eu tinha desativado o som do site, deixa eu ativar de novo. Bom, e aqui ele permite eu jogar D4. Eu gosto de primeiro desenvolver o bispo e o cavalo. Se ele continuar não tirando nenhum desses dois peões, aí sim eu jogo D4 e E4. Então aqui eu não preciso correr para fazer nada. Bispo G7, bispo G2. Jogou D6, eu vou jogar cavalo F3. E ele pode jogar, ok. Aí aqui, bom, ele me deu a possibilidade de jogar o D4. Então não tem por que eu não jogar, senão daqui a pouco também ele tá jogando E5 e eu acho que eu perco a oportunidade de ficar melhor. Ele rocou, vou rocar também. E E5 vai chegar em algum momento, né? Pode ser agora, pode ser daqui a pouco, mas esse é o lance de ruptura que ele vai ter aqui. Bom, como ele não jogou ainda, e agora eu posso considerar jogar E4, né? Que é o que eu acho que eu vou fazer. Isso daqui, jogar B5, eu não acho que vai ser bom pra ele. Então eu não vejo muito propósito nesse lance além de tirar a casa de B5 pro meu cavalo, mas eu já não queria colocar meu cavalo ali de qualquer jeito. Então eu acho que E4 é o mais intuitivo e o melhor mesmo. Isso, jogou ali. Eu acho que eu tenho que tomar, mas isso já é porque eu lembro de análises anteriores que eu já fiz. E aqui eu tenho a possibilidade de tomar o cavalo dele direto e tirar o bispo, que leva para uma posição mais ou menos igual. E eu acho que eu vou fazer isso, porque eu não gosto do bispo G4 dele chegando aqui nos próximos lances. Acho que eu vou trocar mesmo, jogar H3 primeiro, para evitar o cavalo G4 dele. E depois bispo E3 e a posição é equilibrada. Mas dá pra tentar alguma coisa a longo prazo aqui, né? Tá, ele jogou esse, que é um lance natural. Eu sempre tenho a possibilidade de jogar cavalo D5 nesse tipo de posição. Lógico que ele não vai querer trocar, né? Mas também B3 é um lance que não tem problema nenhum, né? Eu posso jogar B3 também, fianquetar o bispo ali depois, se eu quiser. Não acho que eu vou querer, né? Cavalo D5, ele troca. Eu acho que eu fico um pouquinho melhor. Vou tentar esse mesmo. Mais ou menos temático aqui nessas posições. Ele pode tentar só colocar pressão ali em H3 ou jogo rei H2. Ele jogou esse direto. Interessante. Acho que eu troco mesmo o cavalo. Geralmente esse cavalo aqui de C3 é uma peça que eu não costumo gostar. E aí, conseguindo trocar ele, bom, claramente a posição não tá melhor pra mim, mas também não tá pior, né? É uma posição de equilíbrio aqui. Eu acho que pra consolidar tudo eu jogo um B3 aqui agora, né? B3. B3, demanda D7. Eu posso tanto trocar quanto jogar rei H2. Ele preferiu jogar com dama C8, não tem problema.
Eu jogo o rei H2 do mesmo jeito e tá tudo seguro, né? Eu vou jogar isso. E depois dama C2. Isso. Imaginei que ele ia trazer a torre. Eu jogo dama C2. Ele não vai dobrar tão cedo, então eu vou jogar bispo B2 e trazer uma torre ali pra coluna depois. A gente tá mais ou menos se copiando aqui. Aqui a minha dúvida é se eu jogo o bispo H6 ou se eu jogo o bispo B2 mesmo. Criando algum contato ali no peão, né? Aquele peão tá muito bem defendido no momento. Acho que eu vou jogar bispo H6 mesmo. Que é o lance que busca alguma coisa a mais aqui, né? E depois eu trago a torre pra D1. Isso. Ele jogou assim, eu acho que o certo é eu trocar mesmo e trazer a torre pra D1. Eu também posso jogar com C5, né? Que é interessante. Mas eu não vou ganhar nada com isso, né? E F4 também. F4 tem seu interesse, né? Pensando bem. Vamos trocar ali primeiro, ver o que ele faz. Ah, ele tomou de dama. Então eu não tava esperando que ele tomasse de dama. Mas tudo bem, porque ele não tem nenhuma entrada óbvia aqui ainda, né? Mas de fato ele já me pegou de surpresa aqui. Acho que eu vou jogar com esse planinho aqui, porque ele vai tentar se ativar aqui com dama D3 e eu não posso permitir que ele se ative demais. Então eu vou jogar dama B4 e começar a tocar no peão dele. Que é o contra-jogo que eu vou procurar aqui. Tá, ele tem esse também, mas não vai ser problema, né? Eu jogo dama B4 do mesmo jeito. Não tem nada caindo aqui no momento. E agora eu acho que eu volto o bispo, né? Isso, bispo D3. Tocando na dama. Eu imagino que dama B2 ou algo do tipo. Não, dama D3 mesmo. Tá. Acho que eu troco. Trocar uma vez. Tô com cara de que eu vou levar algum golpe daqui a pouco aqui, mas se não tiver acontecendo, até que eu tô com uma posição bem ok. Dama C5, toca no peão ali de C6. É, porque eu criei um certo bloqueio, posso trazer a torre aqui depois. E quem tem que se explicar aqui um pouquinho é ele, né? Torre C8, tá, ele veio pro contra-jogo aqui. Tomo. Se ele toma, eu tenho bispo H6, que incomoda muito, né? Ou não? Tá, vou jogar assim. Porque bispo H6 parece que incomoda muito, pelo menos. Porque eu crio várias ameaças ali, né? Na verdade, eu crio uma ameaça forte ali. Mas ele tem que responder isso, né? Provavelmente ele volta a dama. E a gente cai no finalzinho, né? Porque eu tô ameaçando o mate. E se ele joga bispo ali, não impede o mate, né? Vamos ver como que ele responde aqui. Dama E2, eu acho que eu troco. Bom, esse pendura o bispo, né? E agora ele vai levar mate em G7.
Então acho que, dependendo do rating que esse cara tem, é o fim da série. 2080 ele tinha mais uma vitória pra gente e com isso a gente já encerra a série. Em busca dos 2100 de rating, eu fiquei um pouco mais calado, falando um pouco mais devagar, mas é porque eu tava bem focado nesse episódio aqui, né? E eu acho que a posição, há alguns lances atrás, tinha desandado um pouco. Então, 2100 de rápidas é o meu recorde. Primeira vez que eu passo dos 2100. Eu cheguei nos 2000 pela primeira vez por volta aqui de agosto de 2004, 2024, né? Um ano atrás. E agora eu finalmente cheguei nos 2.100. Então a meta de chegar nos 2.200 vai ser bem desafiadora mesmo. Bom, daqui a pouco a gente já volta para aquele layout, né? Mas aproveitando que a gente já tá aqui, né? Eu vou mostrar a precisão. Então, segundo aqui a análise, eu tive 96.4 de precisão. Ou seja, foi uma partida muito bem jogada da minha parte. E o meu adversário teve 89% de precisão. Ele basicamente só fez um erro grave, que foi esse último erro que definiu a partida, né? Onde ele entregou o bispo. De resto, a gente jogou uma partida bem regular, né, com algumas imprecisões, mas que praticamente não saiu da abertura, né? E de novo o adversário jogando super rápido e eu gastando meu tempo, né? Então, 2.550, a projeção aqui de rating, abertura e meio de jogo muito bem jogados. E segundo o computador, ele jogou a abertura muito bem e o meio jogo bem também, apesar dele ter perdido toda a vantagem no lance só, né? Mas agora vamos para análise de verdade. Bom, então aqui a gente teve uma abertura inglesa, C4, ele respondeu com o cavalo F6. A grande maioria dos jogadores jogam E5, né? Mas o lance cavalo F6 é bem flexível, ele pode levar para vários caminhos. Ele escolheu um caminho menos usual, que é o de jogar só com D6 e guardar o E5 para depois. Então eu peguei o centro para mim, o máximo que eu pude. Aqui eu imaginei que trocar os cavalos era a melhor escolha mesmo, porque eu não quero permitir que ele crie pressão jogando bispo de E4. E H6. Por quê? Eu não gosto de jogar bispo E3 direto, muito pelo mau costume dos caras jogarem G4, né? Cavalo G4 normalmente para atacar o bispo. Nesse caso eu poderia, porque eu não preciso preocupar com isso, porque eu tenho bispo C5, né? E aí como eu tô mal acostumado a já jogar o H6, eu quis fazer isso primeiro, sem calcular essas possibilidades aqui, né? Até porque para mim continua não sendo muito claro. O que eu faço depois de torre E8? Parece que eu troco as damas. Deixa eu ver o que o computador quer aqui. E cavalo D5, não sei, não consegui visualizar esse tipo de vantagem ali daquela posição atrás. Então, em vez de jogar bispo E3, eu joguei a H3, que foi uma das minhas imprecisões. E depois de bispo E6, eu posso jogar B3. Mas aqui eu preferi jogar cavalo D5, que é um lance temático, né, pra tentar trocar esse cavalo aqui de uma vez. E, né, manter um pouco mais de tensão aqui entre as damas, manter elas por mais tempo no tabuleiro, né? Ele jogou o lance correto, que é C6, eu tomei o cavalo, ele tomou de bispo em vez de dama. Acho que as capturas ali são mais ou menos iguais. E agora sim eu joguei B3 para defender o peão e ter toda a possibilidade de desenvolvimento das peças depois, né? Ele tirou a dama para criar pressão ali em H3. Eu vim com o rei para H2. Torre D8, dama C2. Dama C7, que está correto também, né? Ele conecta as torres, coloca a dama numa casa mais ativa. Bispo H6, e aqui o computador recomenda H4, mas é um tipo de lance difícil de entender, né? E mais ou menos muitos lances aqui levam à igualdade, né? É uma posição bem igual. Ele jogou torre D7 na ideia de dobrar. Eu joguei torre D1, que é o natural. Eu mesmo troquei e ele tomou de dama. E aqui é o momento que eu fiquei um pouco desconfortável, porque eu permiti ele tomar o controle aqui da coluna. E o que eu tenho que tentar fazer aqui é lidar com as infiltrações que ele pode ter. Então o que eu observei é que dama D1 não era possível, porque estava controlado. Dama D2 também não era possível, porque o meu bispo controlava de longe. Então eu pensei que o lance que ele estava querendo buscar aqui é jogar dama D3, né, para criar uma pressão em cima
de qualquer peça, qualquer peão meu que possa estar mais exposto depois, né? Tipo, eu não quero permitir, vamos dizer, jogar um lance como H4, que não deve ser ruim, mas eu não queria permitir esse tipo de troca aqui, onde a torre dele fica muito ativa, né? E depois ele pode tentar um plano de trocar os bispos e trazer a torre para D2. Eu ia sofrer um pouquinho para achar lance aqui para defender. Então, para evitar isso, eu já tentei ir para cima do contra-jogo, né? Então, esse plano aqui faz com que quando a dama dele saia de D7, esse peão fique enfraquecido. Então eu joguei C3, ele jogou dama D4, eu joguei dama B4, eu podia ter trocado também. Não queria deixar o peão passado dele ali. Ele jogou B5, aqui eu trouxe o bispo primeiro, né? Ele tava ali sem defesa e aqui eu ganho tempo em cima da dama. Dama D3, agora eu posso tomar ali de peão, foi o que eu fiz, né? E eu fui pro bloqueio com dama C5, eu poderia ter trago a torre de uma vez pra C1. Provavelmente fazer o bloqueio de torre que seria mais inteligente, né? Mas eu fiz o bloqueio de dama, tá ok também. E ele trouxe a torre pra A8, que é correto, né? Então liberar esse peão aqui estava correto da parte dele. E é um jeito ativo de jogar a posição. E aqui quem tinha que ser passivo era eu, né? Porque o computador recomenda que eu jogue torre A1. Defendendo o peão mesmo e tentando aumentar a pressão em cima dos peões soltos dele aqui. Mas eu achei que tomando o peão eu teria mais oportunidades táticas aqui, né? E mais ou menos foi o que aconteceu. Então eu tomei ali em C6, ele tomou em A2 e eu joguei bispo H6, porque é o lance mais perigoso, né, da posição. Jogar torre C1 aqui, eu não queria, primeiro porque eu não queria tirar a defesa desse peão aqui com a torre, né? E segundo que o lance do bispo ameaça mais coisas, né? Ele ameaça mate aqui. E aqui pra mim ele só tinha, talvez ele tenha mais lances, mas eu achei que ele ia jogar dama D7, que é o lance confortável, né? Trocando as damas e pelo menos ele tá igualado aqui, né? Não tem como ele tá pior. Deixa eu até conferir aqui no computador. Vamos ver. Seria o melhor lance, mas eu acho que tinha outras opções agora. Tá, achei que clicando na análise eu ia pra outro lugar. Tá, ou ele jogava dama D7 ou ele jogava dama D8. Essas eram as duas opções. As duas bem lógicas, né? Pra parar checkmate. Só que ele jogou bispo D7 que pendura na hora, né? Ele achou que ia estar ganhando um tempo em cima da minha dama. E na mesma hora ele entrega o bispo e aqui ele já não tem nem o que fazer mais, né? Porque eu tô ameaçando mate. Mate em 1. Ele não tem nenhuma peça pra voltar pra defender, ele já vai perder a partida, né? Aqui só é mate em 2 porque ele pode sacrificar a dama primeiro, com cheque. E pra ser mais preciso eu tomo de rei em vez de tomar de peão, porque senão ele tem mais um cheque. E não tem mais o que ele possa fazer, né? No próximo lance ele vai levar mate. E aqui ele abandonou. Então a partida dos 2100 de rating terminou em 27 lances, com dama por F6 ameaçando o checkmate. O checkmate mais comum que tem no xadrez, que é esse aqui, onde uma dama e um bispo juntam nas casas fracas aqui e dão o mate aqui do beijo fatal no reino. Então valeu, chegamos aos 2.100. E aí agora, para começar a jornada rumo aos 2.200, a gente vai começar a partir do próximo episódio, contando com o apoio de todo mundo aí que tá assistindo, deixando o like e comentando também sobre a série, beleza? Valeu pessoal, tchau tchau, até o próximo vídeo.